Pensando ainda nessa emoção do medo, vamos relacionar esse medo com o medo de ser mãe. Porque tem muitas mulheres, no caso, falando especificamente para as mulheres, que tem medo de ser mãe, mas não é o medo da gestação em si, tem umas que tem, né? Mas aqui eu vou falar de um outro medo, é o medo de exercer a função de ser mãe, né? Tem o medo de tomar as atitudes e as ações que uma mãe, dentro da sua função, precisa tomar. Como, por exemplo, o medo de exercer autoridade, né, de ser uma autoridade ali para o filho. O medo de respeito, de passar esse respeito, às vezes mesmo até de ser chamada de senhora. Não, eu não tenho idade para isso, alguma coisa nesse sentido. Medo até mesmo de demonstrar afeto para o filho. Tem medo. Não faz, não abraça, não beija, não coloca, não mostra esse afeto. Então são medos que, na maioria das vezes, estão relacionados ao medo de perder o filho. Se eu for muito brava, se eu for muito exigente, ou se eu exigir a minha autoridade, ele não vai me respeitar, ou o meu filho vai perder, não vai me amar, na verdade. O meu filho não vai me amar quando crescer, ele vai ficar com raiva de mim, então eu não vou exercer essa autoridade que é a minha função enquanto mãe. E daí eu acabo sendo aquela mãe permissiva que faz tudo para o filho, e isso daí não ajuda na criação, mas na verdade é um medo que a mãe tem, é um medo de perder. E o que está por trás desse medo de perder? Será que está lá na infância dessa mãe, no que ela viveu com a própria mãe, no que ela sentiu quando a mãe tinha essa autoridade muito presente? Então são fatos que acontecem na nossa vida e que a gente interpreta de uma maneira que repercute aí no nosso desenvolver, na nossa vida, né? E a gente tem outros medos também. E o que pode estar atrás de tudo isso? Por exemplo, eu não ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual à minha mãe. Então é um medo de ser igual, um medo de fazer, e você acaba fazendo igual de certa forma, né? Porque muitas vezes você não sabe fazer diferente, né? Pode ter um medo do abandono devido a uma carência nossa, uma carência da mãe de quando criança ainda. Então, aquele medo de ficar sozinha, daí você acaba super protegendo o filho, querendo que ele fique perto de você, né? Pode ser um medo aí de envelhecer, um medo da morte, né? Então, eu não vou ser, por exemplo, chamada de senhora pelos meus filhos, mas no fundo o que está atrás disso? Será que é esse medo de envelhecer, esse medo de ser vista como mais velha, né? Então, e tem também, vamos supor, o medo de ser vista como fraca, né? Eu preciso ser forte, então não vou demonstrar afeto, não vou porque eu preciso ser forte. Por quê? Porque será que lá na infância foi muito cobrada sobre esse ser forte e eu tenho medo de me mostrar afetivamente, né? Então, como fica essa questão? Então, gente, são tudo medos que precisam e que muitas vezes devem ser reorganizados dentro de nós, né? Será que isso precisa estar presente ainda em mim? Creio que na maioria das vezes não. Então, fica aí o meu convite para que você se autoavalie, faça uma revisão, na verdade, né, para a gente poder ressignificar isso daí, e fazer uma maternidade de forma mais saudável, beleza?